Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez em nosso canal Assim Diz o Senhor. E hoje o tema que nós iremos estudar é o verdadeiro dom de línguas. Nós sabemos que na Bíblia nós temos diversos dons deixados para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E Jesus Cristo, antes de ir ao céu, nos deu o dom do Espírito Santo, que vai nos acompanhar, dirigir os nossos passos enquanto vivemos aqui até a volta de Cristo novamente. E entre os dons deixados por Jesus, existe o dom de línguas, que de acordo com a Bíblia, todos os dons, eles servem para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Porém, nós vivemos em uma época onde as pessoas elas têm, de maneira equivocada, compreendido esse dom tão importante da igreja. Nós temos aí uma ramificação do cristianismo que acredita que esse dom seria você falar palavras que não são inteligíveis dentro da igreja, e as pessoas começam a fazer uma confusão tremenda acerca desse dom e começam a chegar lá na igreja e dizerem decanta alabace, amiantas e gloriantas, shibaralalaias, e dizem que estão tendo o dom de línguas, que o Espírito Santo está batizando essas pessoas e que elas estão repletas do poder de Deus, porém, ninguém entende nada do que elas estão falando, a igreja vira uma bagunça, e você, ao invés de sair edificado dessa igreja, você sai de lá com uma tremenda dor de cabeça, porque a barulheira é tão grande que você acaba não compreendendo nada. Ao invés de você ir para a igreja para ter um encontro com Jesus, você sai de lá sem nenhum tipo de edificação. Mas por que essas pessoas fazem isso? Na Bíblia, nós encontramos pelo menos 5 menções em relação ao dom de línguas. Estão todas elas no Novo Testamento. Eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês hoje. Nós não vamos compartilhar todas, mas pelo menos 3 para que nós possamos entender o verdadeiro dom de línguas que a Bíblia está dizendo. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, ele está registrado no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, e o versículo 17 e também o verso 20. Pouco antes de Jesus ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos o seguinte: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos dos enfermos e os curarão. Então, nesse texto, Jesus, ele disse que os discípulos que o seguissem, eles falariam novas línguas. E interessante que as pessoas pegam esse texto e ensinam que essas novas línguas são essas línguas estranhas que são faladas em muitas igrejas, principalmente pentecostais. No entanto, quando você vai para o texto original, existe 2 palavrinhas em grego para novo. Existe a palavrinha neos, que é um novo de uma coisa que não existia e passou a existir. Por exemplo, você vai numa montadora de carro e lá eles terminam de fabricar um carro. E você diz, nossa, esse carro é novinho, acabou de sair do forno, poderíamos dizer assim. E também existe uma outra palavrinha, que é essa que está nesse texto aqui, que é a palavrinha kainos. É o novo, mas não o novo de algo que não existia e passou a existir. É o novo de algo que já existia antes. Por exemplo, você tem, vamos pegar a mesma ilustração do carro. Você tem lá o seu Fusquinha 72 e está todo acabadão. E você pega esse Fusca, manda ele para a funilaria, você faz o motor dele, você pinta ele, deixa o carro brilhando. E aí você pega para esse carro e diz, nossa, meu carro está novinho em folha. Na realidade, o seu carro ele não está novo, ele é de 72, mas se você fez toda uma funilaria nele, mecânica dele, ele acabou ficando novo, mas na realidade ele não é novo, Ele já existia há muitos anos atrás. Um outro exemplo, melhor para você entender, você fala português,
Você conhece bem a língua portuguesa, só que você quer aprender uma outra língua, uma língua estrangeira, e você entra num curso de inglês e começa a estudar. Depois de um tempo você se torna fluente na língua, e aí você diz: eu aprendi uma nova língua. O inglês é novo? Não, o inglês já existe há muitos e muitos anos, né? Mas você estudou e para você aquilo é novo. Então é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo que os discípulos falariam novas línguas, mas pelo poder de Deus, sem ter estudado essa nova língua. E então nós vemos que essa palavrinha kainós é um novo, mas não de algo que seria novo no sentido de não existir e passar a existir, mas algo novo no sentido de que já existia, mas que eles aprenderiam isso. E interessante que essa profecia, ela se cumpre pouco tempo depois entre os discípulos ali. E nós vamos ver esse texto para vocês entenderem. Só você abrir um pouquinho mais aí à frente a sua palavra, no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Esse texto de Atos, ele fala de uma pregação que o apóstolo Pedro, ele fez num dia chamado Dia de Pentecostes. O que aconteceu? Pouco antes de Jesus ascender aos céus, ele pediu para que os discípulos permanecessem um tempo ali em Jerusalém e se preparassem para a descida do Espírito Santo. E eles ficaram em uma casa durante 10 dias, em espírito de oração, de jejum, né, buscando o poder de Deus. E a Bíblia fala que após esses 10 dias, a casa onde eles estavam, ela foi completamente preenchida pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou na vida de cada um daqueles discípulos. Então eles saíram para fazer um trabalho especial. E nesse trabalho, na ocasião, havia uma festa em Jerusalém e haviam pessoas de várias nacionalidades diferentes. E Pedro, ele pegou um local estratégico onde havia milhares de pessoas, e ali naquele lugar, Pedro, ele começou a pregar a palavra de Deus. E enquanto Pedro estava pregando, a língua que Pedro conhecia era o grego, o koiné, que era uma língua bem clássica ali, uma língua simples, uma linguagem de um pescador. E ele pregava naquela língua que ele sabia pregar e que ele sabia falar. Porém, os discípulos que estavam ali presentes com ele, eles começaram a falar na língua das nações que existiam ali próxima deles. Olha só o que diz o texto, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, médios, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos. Interessante, então aqui que nós acabamos de ler, haviam pelo menos 16 nações diferentes. Então Pedro falava na língua materna que ele conhecia, que era o grego. Mas os discípulos de Jesus estavam fazendo o quê? Eles estavam traduzindo o que Pedro falava em grego para as línguas que estavam ali de outras nações. Então os discípulos foram usados por Deus para traduzir a pregação de Pedro. Então, todas as nações que estavam presentes ali ouviam a pregação de Pedro, mas na sua própria língua traduzida pelos discípulos. Tanto é que alguns galileus que conheciam ali os discípulos de Jesus, que também só falavam gregos, né? Eles pensaram: nossa, nós estamos ouvindo esses rapazes falando em uma coisa que nós não estamos entendendo, porque eles também só entendiam o grego.
e achavam que eles estavam embriagados. O versículo 13 diz assim, ó, outros, porém, zombando, diziam, eles estão cheios de vinho. Então, aqueles que não entendiam, por exemplo, vamos supor, tá, que João estivesse falando numa língua ali da Frígia, talvez fosse uma língua diferente. E aí um galileu que falava grego e ouvia João falando numa língua diferente, falava assim, não estou entendendo nada que ele está falando, ele está bêbado. Mas eles falavam as línguas das nações presentes ali, então cada nação ouvia um dos discípulos falando a sua própria língua para que eles pudessem entender. Então, esse é o verdadeiro dom de línguas. Se fez necessário naquele momento, por quê? Para que todas as nações que estivessem ali, de uma outra língua diferente, que era a língua dos judeus, pudessem compreender a pregação de Pedro. E qual foi o resultado disso? Após Pedro ter pregado, ter feito apelo, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas, elas aceitaram o chamado de Cristo para se tornarem discípulos. Elas aceitaram o Evangelho de Cristo em sua vida e passaram a ser cristãos seguidores de Jesus. Então Deus usou esses homens para pregar o Evangelho, para levar a sua palavra e para fazer com que pessoas pudessem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque elas entenderam aquilo que estavam sendo falado e aquelas palavras chegaram ao coração daquelas pessoas e transformaram as suas vidas. Então, o verdadeiro dom de línguas, ele é para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. E no caso aqui, para a transformação de corações. Um outro texto que nós encontramos acerca desse assunto está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos, mas deixa eu passar para vocês primeiro o contexto desta igreja. A igreja de Corinto foi uma das igrejas fundada pelo apóstolo Paulo. E meus queridos amigos, essa igreja, ela deu assim um trabalho grande para Paulo, era uma igreja muito problemática. E se você acompanhar os primeiros capítulos desse livro, de 1 Coríntios, você não precisa nem estar lendo todos os capítulos, mas pelos títulos dos capítulos você vai perceber que essa igreja era uma igreja problemática. Quando você vai lá para o capítulo 1, a partir do versículo 10, você vai perceber que havia uma divisão muito grande ali na igreja de Corinto. Quando você vai para o capítulo 3 desse mesmo livro, você percebe ali que havia um espírito mundano dentro daquela igreja, havia dissensões entre os irmãos, uns brigavam com os outros, né? Pouco mais à frente, no capítulo 5, olha o que diz, vou ler o primeiro verso do capítulo 5, que diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse a mulher de seu próprio pai. Ou seja, havia caso de incesto naquela igreja. Então nós vemos que era uma igreja que dava muitos problemas. No capítulo 6, diz que os irmãos, quando brigavam entre eles procuravam a justiça e colocavam ali o irmão na justiça, né? Como diz o ditado popular hoje, colocava o irmão no pau. E havia essas brigas, imoralidade sexual era grande. No capítulo 6 também fala um pouco disso, a partir do versículo 12. Então você percebe que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. No capítulo 11, quando nós estudamos ali acerca da Santa Ceia, nem isso eles respeitavam, porque a Bíblia diz que na igreja de Corinto era assim, eles preparavam a Santa Ceia, só que na hora da programação, o que acontecia? Aqueles que chegavam primeiro, comia todo o pão, bebia todo o vinho, às vezes não sobrava para quem chegava depois. Era uma falta de organização total, né? E aí eu pergunto, essa igreja, ela estava preparada para receber o batismo do Espírito Santo? Essa igreja estava preparada para ter o Espírito Santo de forma mais abundante em suas vidas?
Nossos irmãos pentecostais, eles pregam que para que você tenha o Espírito Santo, você primeiro tem que estar intensamente consagrado a Deus, para que o Espírito Santo possa descer sobre você, seja batizado e comece a falar em línguas, né? Só que quando você vê essa igreja de Corinto, interessante é que essa igreja, irmãos, elas não tinham mais que 60 membros, era uma igreja pequena, mas que dava um trabalho para o pastor Paulo terrível. E então, o que acontece? Você chega no capítulo 14, você vai estudar ali sobre como era o dom de línguas na igreja de Corinto. Existia algumas pessoas nessa igreja que eram pessoas estudadas, que eram pessoas que sabiam, tinham um nível de cultura melhor do que alguns outros membros. Inclusive eram pessoas que haviam estudado outras línguas. E eram pessoas orgulhosas, né, como poderíamos dizer assim, presunçosas. E às vezes elas iam pregar na igreja ali de Corinto, e ao invés de pregar na língua das pessoas ali, por exemplo, elas sabiam falar um francês e começavam a pregar em francês para a igreja, né? Só para dizer que eles sabiam uma língua diferente, uma língua, né, que era de uma outra nação. E alguns outros irmãos dessa mesma igreja, que não sabiam língua nenhuma, o que eles começaram a fazer na igreja para eles não ficarem por trás desses irmãos que sabiam a língua diferente? Eles começavam a falar palavras que nem eles entendiam, né? E acabava fazendo uma confusão terrível na igreja. E Paulo, então, ele começa a repreender aquela igreja no capítulo 14, quando ele fala desse dom de língua. Primeiro que ele diz assim, o que fala em língua edifica, capítulo 14, verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, aquela pessoa que está falando em línguas que não dá para entender ali na igreja, está edificando ninguém. Depois do verso 9, ele diz assim, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Ou seja, a pessoa fala uma língua que ninguém entende, né? O que ela está fazendo? Está falando ao ar. Ninguém vai entender nada, não vai edificar nada, não vai servir para nada, né? Um pouco mais à frente, novamente, ele diz assim, dou graças a meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que vós todos. Só que o que ele diz é o seguinte, verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possas também instruir os outros do que dizer 10.000 palavras em línguas. Ou seja, Paulo é uma pessoa que viajava em vários lugares, fundou igrejas em vários lugares. Então, provavelmente, nessas viagens missionárias, Paulo aprendeu novas línguas. Eles sabiam as línguas de outras nações. Mas quando ele estava pregando ali em Jerusalém, ele preferia falar na sua própria língua materna. Para quê? Para instruir, para ensinar as pessoas, né? Do que falar em outras línguas e ninguém entender nada. E no versículo 23 ele continua dizendo, portanto, meus irmãos, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos começarem a falar em línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, dirão, não estão essas pessoas loucas? Ou seja, imagine aquela bagunça, várias pessoas falando línguas diferentes que ninguém consegue entender nada, e aí nós iremos achar que aquelas pessoas, nossa, ali tem um bando de loucos, né? E o último texto que eu gostaria de ler aqui com vocês está nos versículos 27 e também o verso 28, que diz assim, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela crê nos dons que Deus dá para o seu povo.
Entre eles, nós cremos também nos dons de línguas. No entanto, o dom de língua que nós cremos é aquele dom que Deus vai dar para a pessoa quando houver a necessidade. E para quê? Outro dia nós tivemos um encontro com os pastores e veio um pastor lá da América do Norte para falar para nós acerca de um determinado tema. Porém, ele não conhecia o português. E ele chegou aqui e começou a falar para nós em inglês. Só que muitos dos pastores não entendem também ainda a língua inglesa. O que aconteceu? Ao lado dele tinha uma outra pessoa que estava o quê? Traduzindo para nós o sermão dele. Ou seja, ele falava em inglês e essa pessoa traduzia para o português para que nós pudéssemos entender. Então, esse tradutor nos ajudou a sermos edificados pela palavra daquele pastor americano. Porém, nós cremos que se houver a necessidade, de repente, de você pregar o evangelho em um outro lugar, onde não haja um intérprete, onde não haja uma pessoa que possa mostrar para as pessoas que você está levando a mensagem de Deus na língua materna dela, e se você não souber, nós cremos que Deus poderá te usar da mesma maneira que usou os primeiros apóstolos lá. Vai dar a você o dom da sabedoria para que você entenda e fale, mesmo que seja na sua língua, mas que eles entendam na língua materna deles. Então nós cremos neste verdadeiro dom de línguas que Deus nos dá, mas que seja uma língua inteligível para aquelas pessoas que estão ouvindo. Elas vão ouvir e vão entender e vão saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, né, nós vemos essas falas, esses dons de línguas estranhas que nós escutamos em algumas igrejas pentecostais. Isso não é o dom de línguas que a Bíblia ensina. O verdadeiro dom de línguas que a Bíblia ensina são línguas que as pessoas que estão ouvindo o Evangelho de Cristo, elas possam entender, elas possam aceitar e possam colocar em prática nas suas vidas diárias. Então, que Deus possa te abençoar, para que você então possa compreender que Deus, Ele quer falar ao nosso coração. E se for necessário, Ele vai até usar uma pessoa que não saiba a nossa língua, mas que ela vai falar e nós iremos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia especial. E nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, saúde e paz que o Senhor concede a cada um de nós. Muito obrigado a Deus porque o Senhor não nos deixou ignorantes acerca da Tua palavra. E quando nós estudamos com espírito de sabedoria e de entendimento, o Senhor vai esclarecer para cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Querido Pai, abençoe cada um de nossos amigos que nos acompanhem neste canal, que o Espírito Santo de Deus habite em suas vidas, em seus corações e guie seus passos, ó Deus, até aquele dia glorioso quando Cristo voltará para nos levar para a eternidade. Nos dê um dia feliz na Tua presença, perdoe os nossos pecados, nós rogamos por Jesus. Amém. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, de estar aí se inscrevendo no nosso canal, de estar compartilhando para abençoar outras pessoas também, e dê um sininho aí para que as nossas mensagens cheguem a você semanalmente nesse canal. Que Deus te abençoe e que você tenha um grande dia na presença do Senhor. Até a próxima jornada.